do imposto calculando, dando-se uma alíquota efetiva, né, mudando a alíquota de 17%, que é a alíquota média, 17% para 4% nas importações, como é que, se houver essa mudança nesse cenário, se houver essa majoração, né, desse tributo, que é o ICMS, como é que vai ser o impacto para os empresários? Como será o impacto para a categoria? Né? O Fiaco, eu já fiz a apresentação dele, então eu passo a palavra. Bom, muito obrigado, doutor Bruno, doutor Missal, doutor Jorge, e a todos que estão aqui participando dessa apresentação do segundo congresso da UAB, né, da Comissão de Direito Aeronáutico. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Bom, eu comecei a desenvolver uma modelagem junto com o doutor Bruno, né, sobre como que seria esse impacto da revogação, então, do ato COPET. E aí, então, temos que o ICMS incide também sobre as importações, e isso impactaria, então, dentro das empresas, principalmente das empresas de manutenção e as importadoras de combustível. Não podemos esquecer que o combustível no Brasil, ele é importado. Se tem algumas medidas que estão sendo feitas para se voltar à produção do Avegás e do querosene no Brasil, só que em março de 2021, hoje ainda não tem nenhuma produção. Lembramos que tivemos este ano um caso recente de que o combustível, né, fez com que corroesse várias partes das aeronaves, tanque, vedações, e isso contribuiu, então, com o aumento do custo da manutenção de vários operadores. É um caso recente que não deve ser esquecido também sobre esse assunto. Bom, vamos começar, então, mostrando um pouco sobre como que é o mercado. Acho que poucos conhecem sobre esse mercado de importação. E por que de importação? Porque os dados hoje de Cefaz, Secretaria de Fazenda, eles não liberam todos os dados de nota fiscal. Se conseguisse fazer isso, se os estados fizessem isso, teriam várias vantagens, por exemplo, no aumento da competição entre as empresas que trabalhassem com Big Data, o que hoje uma companhia aérea grande consegue fazer baixando os dados de transporte aéreo, né, direto do site da ANAC. Então, eu consigo fazer concorrência de preço melhor, tendo acesso ao preço do mercado, consigo ter vantagens competitivas em logística, as empresas de logística conseguem atender melhor essas empresas. Então, assim, se a Secretaria de Fazenda liberassem os dados de nota fiscal de todos, né, de todas as notas fiscais que foram emitidas, vantagens teríamos, principalmente, por exemplo, na parte de ciência agora, de tratarmos esses dados e conseguirmos chegar numa elasticidade de demanda para saber que se 1% no aumento do preço, por exemplo, do combustível, quanto que cairia a demanda? Então, assim, como estamos tratando desse ato, que hoje temos um imposto incidente de 4%, que passará a 17% caso ele seja revogado, então, quanto que seria esse aumento? Né? Então, baseado nisso, vamos descrever um pouco aqui as ações e o modelo, para mostrarmos como que seriam esses dados. Bom, utilizando os dados de importação obtidos pela Confaz, né, o antigo Alice Web, temos aqui, então, a quantidade de vezes que as empresas utilizaram do benefício. Então, desde 97, quando o ato foi promulgado, temos, então, somente, foi utilizado por 8.492 vezes. Né? São os dados de todas as empresas brasileiras aqui, que colocamos, e estamos com uma tendência, mesmo em 2020, temos, utilizando uma regressão geométrica, os dados devem se manter por volta aí acima de 400. Tá? Então, devemos chegar talvez a 440 ainda vezes que este ano foi utilizado o benefício. A quantidade de empresas importadoras que utilizaram esse benefício. Então, se a gente pegar por empresas, temos então essa, né, uma média
de 310 empresas que utilizam o benefício a cada ano. O número subiu de 2006, muito atrelado também ao dólar, vamos discutir um pouco isso, e só que a aviação está mostrando que ela está resistente ao valor do dólar, porque se tem que voar. Então, apesar do dólar estar aumentando, se tem uma aproximação melhor, com benefícios principalmente dos Estados Unidos e países europeus, se tem uma maior fabricação dentro da Embraer, importação de peças, e outras empresas que incidem e que utilizam do benefício do ato COPET, ainda se tem empresas interessadas e que veem isso como um negócio, importar objetos para o Brasil, de bens aeronáuticos, e dentro disso também entram novas tecnologias, como os vantes e drones. Esse benefício da importação de vante e drone entram também, temos aí, a partir de 2010 um boom que se teve na venda de drones, e também e da regulamentação que veio a partir de 2017 pela ANAC, do uso dos drones. As empresas importadoras por KNAI. Acho interessante separar um pouco como que são esses números. Por exemplo, a fabricação de turbinas e motores. Temos aí, por volta, né, se mantendo 17 empresas importando motores e outros componentes para aeronaves no Brasil. Desde 2011 se mantém em 17 esse número. A manutenção e reparo de aeronaves. Temos aí uma flutuação, um aumento de 2017, pode estar muito atrelado, então, com esse mesmo gráfico daqui, ou seja, houve um interesse em 2006 para frente, para aumentar o número de oficinas no Brasil. Bom, representantes comerciais, agentes de comércio de combustível, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, pode ser um outlier falarmos da Petrobras, já que é a Petrobras que é a única importadora do combustível no Brasil. Então, tudo que se trata da Petrobras pode ser um outlier. Mas temos as empresas comerciais de agentes de comércio de combustível, minerais, produtos siderúrgicos e químicos que importam, por exemplo, óleo e outros substratos do petróleo. Então, temos esses números, né, ao longo desses anos. Representantes comerciais, agentes de comércio de materiais químicos e embarcações de aeronaves, ou seja, a importação de aeronaves, temos uma média de 97 empresas no Brasil que importam aeronaves. Comércio atacadista de combustível, se entra também nesse mesmo patamar de representantes químicos. O comércio varejista de combustível e veículos automotores. O transporte aéreo de passageiro regular. Um fato que podemos observar, por exemplo, em 97, tínhamos 32 empresas de transporte aéreo regular. Né? Se olharmos em 2020, o número está em 9 empresas de transporte aéreo regular. Então, observamos, né, toda essa decadência em relação ao número de empresas, redução da concorrência, só vemos esse número e verificando que são empresas importadoras, né? E olhando no mercado, se temos hoje 14 empresas de transporte aéreo regular. E transporte aéreo de passageiros não regulares, tivemos um aumento da quantidade de empresas que pediram o benefício para importação e uma redução vinda de 2014 para 2019. O ano deve tem uma tendência de fechar com 40 empresas de transporte aéreo não regular, que importam, então, combustível. Bom, dessas empresas beneficiadas atualmente, temos em São Paulo, que sai à frente, né, tem um grande outlier dentro do mercado, é o estado de São Paulo, praticamente dá a soma de todos os outros estados em relação às empresas que conseguem fazer a manutenção e a importação, né, principalmente para a manutenção, e temos aqui o estado de Goiás, né, sede, né, da comissão, que está em 4º lugar no país, né, somente atrás, então, do estado de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, como uma base de comparação, colocamos, então, São Paulo, apesar de ser um outlier, mas ele é um estado que pode ser considerado, então, benchmark. E temos, então, Minas Gerais, que é o estado que mais está próximo, então, a Goiás, e
vindo, então, a Goiás para compararmos sobre esses números. Tendo, então, 1.166 empresas hoje no Brasil que se utilizam desse benefício, né, ou ao menos que são cadastradas para obterem esse benefício. Mas, como vimos, então, por exemplo, nos slides anteriores, ficam numa média, então, de 310 empresas que efetivamente utilizam esse benefício. E se olharmos, por exemplo, gráficos, se vocês quiserem mais análise sobre isso, podem entrar em contato comigo, para explorarmos mais, por exemplo, oportunidades de mercado ou não sobre essa área de importação, vimos que a maioria dessas empresas se repete ao longo do ano o uso desse benefício e utilizam pelo menos uma vez ao ano esse benefício. Os números não variam muito disso. Empresas, por exemplo, como a Líder Táxi Aéreo, ela utiliza esse benefício 4 vezes ao ano. Então, no mercado como de São Paulo, é uma que se destaca porque utiliza mais do que uma vez o benefício ao ano. A média hoje que utiliza o benefício está de 1,089, né, utilizando uma média com desvio padrão de 0,4. Bom, numa comparação entre a quantidade de empresas importadoras, né, temos aqui, então, por exemplo, fabricação de turbinas, todas estão concentradas no estado de São Paulo, manutenção e reparação de aeronaves, temos Goiás que se destacou em 2016 à frente de Minas e que vem destacando também como um grande polo de manutenção aeronáutica, confirmando que Goiânia, principalmente, é esse polo de manutenção. Representantes comerciais de agentes públicos, né, São Paulo está na frente. Representantes comerciais de agentes de comércio, né, como São Paulo também à frente. Comércio atacadista de combustíveis sólidos, com São Paulo à frente. Goiás teve uma importação em 2016, os demais não vieram diretamente importadas por Goiás. Comércio varejista de combustível para veículos automotores. Transporte aéreo de passageiro regular. Vimos que Goiás teve um índice em 2019 e 2020, uma utilização. E a quantidade de empresas, então, transporte aéreo não regular, se utiliza os táxis aéreos, que é o mesmo número de táxis aéreos que hoje tem em Goiás, se utilizam, então, desse benefício. Bom, em relação às empresas de manutenção, das 53 empresas de manutenção hoje homologadas no estado de Goiás, 17 utilizam, então, o benefício. E verificarmos aqui, pelo menos uma vez ao ano, elas utilizam esse benefício. Então, não é algo contínuo esse trabalho delas em relação a volume, mas pelo menos uma grande importação para o fim, né, da manutenção é utilizado, então, por essas empresas. Aqui trazendo outras, como representante comercial de agente de combustível, a Polimark, equipamentos agroindustriais, comércio atacadista, transporte aéreo regular de passageiro, utilizando a Passaredo e a SET, né, a Passaredo que tem CNPJ em Goiás, a transporte aéreo de passageiros não regulados, utilizando a Brasil Vida, né, o Táxi Aéreo, PEC, SET. Então, são empresas goianas que utilizam desse benefício. Ao olhar aqui, por exemplo, a condição da Brasil Vida, vemos que pelo menos uma vez ao ano eles fazem uma importação. A SET Táxi Aéreo também. Então, são esses índices ali que clariam. E qual que é o volume de mercado em relação a isso? Em volume de mercado goiano, estamos falando de uma movimentação de 25 milhões que se gera no mercado goiano em relação ao uso dos benefícios de importação, ou seja, em relação a direto, já que não incide combustível, ou seja, que não temos importação de combustível, que seria um grande volume para o estado de Goiás, e sim o transporte interestadual, não temos um número tão elevado em relação ao uso, por exemplo, de uma aplicação que a Cefaz faria, ou seja, mais 25 milhões entraram no estado nos últimos 5 anos em relação
ao volume em relação ao volume que se espera das empresas. Bom, um pouco, então, do objetivo, então, né, que é desenvolver esse modelo econométrico no cenário de revogação do ato COPET. A justificativa está entre os custos atrelados ao dólar, que impactam diretamente aos custos de manutenção e aos outros custos na aviação, um incentivo para o aumento da aviação regional, que o governo federal tanto fala que é necessário se ter esse incentivo, e não se tem justificativa nenhuma de se revogar, então, um ato que iria à contramão do incentivo do aumento da movimentação da aviação regional. E o incentivo para novos negócios, principalmente de inovação, já que o próprio ato traz itens como importação de drones, vantes e outros produtos de fins tecnológicos, como até mesmo sistemas embarcados, não se teria, então, essa preocupação com a revogação. Porém, vendo, né, vamos colocar isso um pouco mais em debate, vendo que a quantidade de empresas que utilizam esse benefício é pouco, e às vezes que utilizam é pouco, poderia ser algo que a Cefaz, a Câmara de Comissão de Deliberação sobre o ato COPET, poderia utilizar. Bom, em relação ao desenvolvimento, então, do modelo, falando um pouco sobre descrição dos dados, modelo empírico e restrições estatísticas, é algo que estamos desenvolvendo ainda, mas que o que podemos falar que, da descrição de dados, estamos utilizando para esse fim a Alice Web para se captar todos os dados de importação. Utilizamos os dados do Banco Central para se utilizar os dados do dólar e utilizamos o volume arrecadado em relação ao cálculo básico do ICMS para esse fim e também ao volume total da importação. No modelo empírico, buscamos fazer um modelo de elasticidade de dados. Nas restrições estatísticas, a partir de um modelo simples de regressão, e então temos um modelo afim. Bom, então utilizamos todos esses quinais para irmos em busca que nós tratamos, e então buscamos entender como que seriam essas mudanças, né? Em relação aos modelos econométricos, que seriam, então, a partir de uma análise condicional, que dessa análise condicional eu teria, então, o valor que seria incidido para um erro comum do modelo de regressão, teria, então, os dados em dólares incididos, o volume de mercado, e mais buscar entender outros fatores danos que se incidem dentro do mercado. Por exemplo, a questão de se ter uma quantidade de pessoas que necessitam utilizar do transporte aéreo e que não são tão suscetíveis assim à mudança do dólar. Então, dentro desse mercado, encontraríamos como que são esses modelos não sensitíveis. Tá? Então, o que seria esperado dentro desses 25%, se estaria, então, dentro desse volume. Por exemplo, pegamos os dados de 2018, do que se foi utilizado. Dentro desses dados de 2018, temos que se foi importado aqui no estado 27,67 milhões de reais. Se nós colocarmos esse índice, aplicando para um modelo, então, de elasticidade de dados, temos, então, um aumento de 28,94 milhões sobre o do ICMS para 28%, como o Dr. Missal disse. Pegando os dados de 2019, calculando os juros incididos sobre o mercado, temos, então, um aumento de 156% do que seria incidido sobre cálculo de imposto. O que de 2019 foi uma importação de 18,99 milhões, passaria, então, para 48,61 incidido sobre o cálculo do imposto, então, que passaria a ser necessário para a importação do mesmo volume calculado. Bom, colocando, então, deixa eu ver, passando, então, né, concluindo, o que nós colocaríamos? Colocaríamos que se tem uma pequena dispersão nos dados utilizados, ou seja, poucas empresas utilizam,
temos uma tendência mundial de independência financeira e que vai contramão no aumento de imposto. Uma oportunidade de mercado que se tem pela baixa quantidade de empresas que tem que ser estudada sobre essa otimização da receita delas, talvez com maior importação, queda do número de empresas, já que nem todas vão conseguir se manter as importações devido ao alto preço do dólar. Temos vantagens em facilidades contábeis dependentes de regras de empresas. Temos um markup utilizados pelas empresas aéreas e resultados previsíveis que conseguimos pela utilização de dados da Cefaz e com dados também da LiceWeb. Os altos custos e a tarifa mais alta geram, então, também queda na demanda do transporte aéreo e se busca, então, uma maior dificuldade para o equilíbrio econômico e financeiro, então, dessas empresas. Bom, algumas análises e aqui fica, então, o meu contato e para o debate mais sobre o assunto. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, doutor Jorge, pela transmissão. Muito obrigado pela explicação, né, de como será o impacto disso, né, da revogação do ato. Tem um ponto aqui que eu gostaria de levantar, primeiramente, a respeito do CONFAS, né? Já entrando mais no debate aqui, mais na discussão aqui. Um ponto, doutor Missal, que eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente, é a respeito da dinâmica. Como é que funciona a dinâmica do Conselho Fazendário? Pergunto isso porque aí eu faço forma de pergunta. Há uma necessidade de que todos os estados, né, decidam de forma unânime, sim ou não, a respeito do ato COTEP? O que acontece, por exemplo, quando se um estado, por exemplo, se o Ceará falar, eu não quero participar, eu não quero dar esse tratamento diferenciado para os meus contribuintes, como é que fica? Como é que funciona isso? Para que seja possível aprovar alguma coisa no CONFAS, é necessário a unanimidade, né? Todos os estados precisam estar de acordo. Então, essa é a forma. Então, há um trabalho muito grande, porque há resistência de alguns estados, ou um estado específico, né, que resiste muito a isso, né? Tá? Então, é necessário que haja unanimidade para aprovar um ato COTEP. Então, todos os participantes, todos os estados da federação, eles têm que obrigatoriamente falar assim. Se Goiás, por exemplo, falar não quero, não vou participar, o ato já não vale e e volta a alíquota normal, a alíquota padrão de cada estado. Né? Esse é o grande risco, né? Porque se não é necessário que todos estejam de acordo com isso. E parece que há resistência de um certo estado aí, né? Para isso, né? A gente espera que os dirigentes daquele estado compreendam a necessidade, mesmo porque é lá que está, né, a única empresa, na verdade, que hoje está dando lucro na área da aviação comercial, né? Então, e tem uma coisa que eu gosto de falar, qual que é o objetivo do imposto? Né? O objetivo do imposto é o dinheiro do povo para o povo. Né? Então, se a gente pega ali o dinheiro do povo, que não está sendo utilizado para o povo, né, a gente tem uma dissonância ali na aplicação desse dinheiro. No caso do ato COTEP, tudo bem, estaremos arrecadando mais para o povo, né? Vamos dizer assim. Mas só que, de outro lado, e o povo que depende deste ato COTEP? Né? Aumentar essa alíquota realmente vai prejudicar muitas empresas. Né? Isso, pelo menos, é o que a gente está percebendo aqui. Né? E, assim, na prática, aumentar de 4 para 17, realmente ter uma majoração ali de 13%, né? Realmente é impactante. Né? Ninguém espera, nenhum empresário espera. Então, deixa eu fazer uma colocação a respeito disso, né? Tá. Uma empresa, todo mundo pensa, a empresa é uma coisa particular, é de algumas pessoas, né?
Mas nos tempos de hoje, pelo menos um curso de liderança que eu dou para as pessoas, até não fui nem em grandes empresas, não, mas isso é mais ou menos 10 anos atrás. Eu trabalhava, tinha alguns supermercados que eram clientes meus, né? Então, eu fui lá dava assessoria para eles, vários supermercados, e um deles, um supermercado grande no interior de Goiás, eles estavam com dificuldade operacional, organizamos a atividade operacional deles, né? E aí eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu tenho um plus que eu entrego para os meus clientes. A palestra chama-se O Sorriso com que te Vende, né? E faz bem para a saúde, né? E aí o dono falou assim, poxa, mas o que tem isso a ver com o meu negócio, né? Aí eu fui para os empregados, não podia parar todos de uma vez, mas de 20% em 20% eu fui fazendo a mesma palestra para eles. E eu falei para eles assim, escuta, o que aconteceria se essa empresa parasse hoje? Ele falou assim, nossa, eu estaria danado. Eu falei assim, por quê? Porque não tem outro emprego aqui na cidade, e esse aqui eu trabalho aqui há 20 anos, e há 20 anos eu dedico a minha vida nessa empresa. E eu não saberia o que fazer lá fora, porque talvez eu não achasse outro emprego. Eu falei assim, puxa vida, é difícil, né? Ele falou assim, é difícil. E que perguntei para ele, escuta, quem é daqui na empresa? Quem de vocês aqui já tirou férias? Todo mundo levantou a mão. Quem recebeu o fundo de garantia? Todo mundo levantou a mão. Quem é que... Aí eu perguntei várias coisas para eles, né? Ele falou assim, bom, quem não tirou férias aqui? Tem alguém? Todos tinham levantado a mão, todo mundo ficou assim, não, mano, não tem ninguém que não tirou férias, mas aqui na empresa tem alguém que não tirou férias. Quem que foi? Aí um levantou a mão, é o dono. Falei assim, muito bem. Então, esse dono é o escravo de vocês, na verdade. Porque o lucro do supermercado é pequenininho. Desse lucro pequenininho que ele está tirando o salário de vocês, né? Quer dizer, na verdade, uma empresa, qualquer que seja ela, na verdade é um bem social. Hoje, mais ainda, porque o funcionário, o valor do funcionário é muito importante para qualquer empresa. Quer dizer, muitos empresários ainda não acordaram para isso, mas essa é a verdade. Então, uma empresa é um bem social. Por exemplo, eu citei lá atrás, quebrou as indústrias Matarazzo, né? Quebrou as indústrias Matarazzo, são milhares de famílias sem emprego, sofrendo. É um bem social. Né? É isso que eu queria, só tocando assim para exemplificar. Não, perfeito, perfeito. E que... uma outra colocação que eu queria fazer, em cima do trabalho do Delfiaco. Eu vi, uma coisa me chamou a atenção, Delfiaco. Sim. Pode falar, professor. Não, depois da sua colocação, eu. Ah, tá. Que eu não vi ali, TPP, o privado, a pessoa física, né? A prestadora de serviço, enquanto na sua importação. Esse dado não era expressivo, não? A pessoa física, não. Não era expressivo. Não é expressivo. A quantidade de pessoa, pelo menos física, dentro do estado de Goiás, utilizando esse tipo de recurso, não gera nem 50 mil em relação, né, 50 mil reais em relação ao material aeronáutico. Não, o que se tem, por exemplo, de aeronaves importadas e demais, são itens em relação realmente à importação de aeronaves em peças e motores. Não identifiquei uma boa relação com o uso de pessoas físicas. E a pessoa física que usa para manutenção própria, tem como ter essa classificação? Porque eu vejo assim, muitos clientes, prestadores de serviço, né, da aviação agrícola, eles compram para manutenção própria, né, mas só que eles compram, a manutenção é terceirizada, eles levam a peça. Vai ter que trocar tal peça, vai ter que trocar o motor, mas eu já importei por conta própria, e você oficina, fará a substituição, né?
Também não identifiquei ali esse... Era também muito pequeno? Também pequeno, Bruno. Até mesmo Não. pegando os dados da Alice Web, deixa eu até verificar aqui ao vivo em relação a isso. Pelo menos para dados de pessoas, para pessoa física, a quantidade ela não varia e não tem um resultado significativo. Não, Para as excelente. empresas ainda impactam muito esse tipo de valor. Não. Dr. Jorge? Bom, pessoal, o que eu estou entendendo aqui nesse debate, mais ou menos assim, né? Tá. Como é que um amigo nosso colocou aqui no Facebook, tá? Como é que é mesmo aqui? Ele disse que... Bom, depois eu vou achar aqui o comentário, porque eu achei muito interessante, tá? Parece que ele também é um colega, ele é advogado, viu? Enfim, acabei perdendo aqui que ele fez um comentário sobre a situação tributária no Brasil. Ah, sim, achei aqui. Vale a pena escutar. Ele falou que no Brasil nós vivemos um manicômio tributário, tá? É uma coisa assim, como é que se fala, né? Fica ilógica, fica imoral, fica assim, porque o que pega? Eu já coloquei esses dados e vou colocar novamente aqui, já que os nossos palestrantes estão aqui ouvindo, né? Eu já coloquei isso com eles, porque eu não sei como é que as empresas fazem para pagar impostos, tá? Porque uma vez, assim, como é que se fala? Se um funcionário, até descobri agora há pouco, se um piloto ganha 10 mil reais por mês, para você ter ideia, com 10 mil reais por mês, tá? Ele vai acabar recebendo no final do ano 88 mil reais, líquido para ele, mas vai custar 229 mil para a empresa. Ou seja, o que isso reflete? Reflete o seguinte, que por empresa de táxi aéreo, que é a aviação geral, só para vocês terem uma ideia do que vira, 34% de uma empresa de táxi aéreo, uma empresa de grande porte, mais de 20 aeronaves, é mão de obra, devido a tudo aquilo que incide. Entendeu? Quer dizer, então 34% se torna-se apenas mão de obra, devido a esse pequeno cálculo que eu falei. Então, na verdade, o funcionário não custa só 10 mil por mês. E também não ganha 10 mil, né? Ele custa bem mais que o dobro do que isso e recebe bem menos que a metade. É o manicômio. Aí, só de combustível, essa empresa ela vai custar 30% para um táxi aéreo por mês. Obviamente que aí com todos os impostos que já estão incidindo. E pelo que eu entendi, pelo que foi colocado pelo Dr. Missai, foi colocado pelo Delfiaco, obviamente que esse ato COTEP ainda vai refletir com que esse custo aumente. Ao passo que para as empresas aéreas regulares, elas têm um alívio quando elas fazem a manobra de exportação, quer dizer, quando elas abastecem o combustível para ir para o exterior, parece que incide em uma exportação. Então, elas têm um alívio do ICMS e outros impostos. Os senhores me corrigem se eu estiver errado. Então, e para uma pequena empresa, se nós colocarmos as tarifas TAM, tarifa TAT, as tarifas pagas para a ANAC, para a Infraero, para o DECEA e tantas outras, olha, parece que é pouca coisa, mas impacta 12% do orçamento da empresa. Então, se você pega 3 itens, tá? Mão de obra, combustível, taxas e tarifas, olha, já deu 76%. Eu não falei dos demais impostos. Eu não falei dos, como é que se chama? Do leasing que você tem que pagar das aeronaves, da manutenção que você tem que aplicar nas aeronaves. Ou seja, eu fico pensando na manobra tributária. O que essas empresas fazem para poder sobreviver? Sendo que o lucro médio de empresa de táxi aéreo ficou em torno, da FIOC me corrija se eu estiver errado, de 3,6%, alguma coisa do gênero. E no meio disso tudo, tivemos o quê? O Covid, tá? E no meio do Covid, então, tivemos uma quebra violentíssima na questão do movimento, do próprio faturamento da empresa, seja através dos contratos públicos, seja através da próprio faturamento, as viagens de turismo, né, que muitos táxis aéreos na Amazônia levam pescadores, ou então levam pessoas para fazer vistorias, e essas vistorias foram suspensas. Enfim, o que daria, eu pergunto assim para o Delfiac, para o Missal, aproveitando aqui o tempinho que nós temos, tá? Não precisamos nem delongar mais. O que resta, assim, a ANAC
ela está fazendo o compromisso de desburocratizar o máximo. Ou seja, a própria ANAC reconheceu no lançamento do programa Voo Simples que estava demorando 1 ano, 2 anos até para certificar um pequeno táxi aéreo. Prometeram reduzir isso para questão de semanas ou meses, porque a burocracia é pesada. Quer dizer, o que você gasta também com funcionários públicos em burocracia para ficar empurrando papel, gaveta e batendo carimbo, isso é custo. E custo, obviamente, nós sabemos que o dinheiro não tem governo, que o governo está cada vez mais com orçamento apertado, tendo que dar apoio à população de baixa renda, arcar com custos inesperados. Ou seja, eu pergunto aos senhores assim, só para não ficar amassando muito barro, tá? O que vai sobrar para as empresas? O que se espera? Isso pode ser feito algum adestramento, algum treinamento, alguma educação tributária para essas empresas? Porque parece que a sanha, pelo menos dos governos estaduais, está sendo de arrecadar cada vez mais. Parece que é o maior estado da federação, que é o estado de São Paulo, e vejam só, inclusive corre 24 horas para suscitar a questão do pagamento de IPVA sobre aeronaves. Tá? E nós tivemos no Senado o PRS 55, Projeto de Resolução do Senado, que previa a equiparação em 12% do ICMS de combustível para todos os estados. Porque tem estado aí que cobra 30%, 33%, como é o caso do Pará. Ok? Que era para baixar, para limitar a todo o Brasil 12%. O estado de São Paulo foi o que fez a maior oposição. E perdemos por poucos votos no Senado, mas perdemos. Então, senhores, o que vocês assim recomendam, né? Porque as empresas também querem solução, porque as empresas e empresários vivem seus problemas todos os dias. E muitas vezes são tantos problemas que a empresa não cresce mais, parece que ela dá uma estagnada. Então, eu gostaria, nesses últimos minutos aqui, que vocês fizessem a consideração sobre essa educação tributária. O que as empresas têm que fazer no meio desse cipoal que só tende a se adensar, só tende a crescer? Por favor, se o doutor Missal começar a falar, depois passar a palavra para o Del Fiaco, até pela deferência da experiência, né? Com todo respeito, viu? Então, por favor, fiquem... Eu concedo a palavra. Bom, essa efetivamente é uma questão bastante difícil. Por que eu digo isso? Porque, recentemente, uma empresa muito grande na área financeira, que é o Citibank, foi embora. Ela encerrou suas atividades e vendeu suas agências aqui. Por quê? Porque não é nem questão... É a questão muito trabalhista que eles estavam sendo importunados. Mas aí, importunados com a questão trabalhista, e no seio disso, toda a questão tributária emaranhada, certo? Todos esses tributos, que é exatamente isso, doutor Jorge, que oneram o funcionário, e o funcionário custa praticamente 3 vezes mais do que do que efetivamente é pago a ele, né? Então, existe um entendimento, tem um amigo meu que dava treinamento para eles, e existia um entendimento deles que não era justo com os funcionários e era injusto com a empresa. Quer dizer, é uma situação muito difícil, mas como muitos sobrevivem, e eu conheço muita gente que sobrevive apesar disso, né? Então é necessário fazer uma auditoria na empresa, estudar as melhores práticas para poder sobreviver a isso. Essa é a solução. Por quê? Por que eu digo isso? As 3 grandes do Brasil, né, que seriam a TAM, a Gol e a Azul, né? A Azul era a única empresa, antes da pandemia, naturalmente, que, não sei se isso é do conhecimento de todos, mas é o que me parece que estava dando lucro, ou algum lucro, ou não estava tendo muito prejuízo, mas parece que estava dando um pequeno lucro. Quer dizer, as outras estavam dando prejuízo, na verdade. Quer dizer, essa situação é uma situação bastante complexa. Tá? Não será que o Del Fiaco, talvez na estatística, talvez soubesse disso? Bom, professores, eu vou ser um pouco mais polêmico sobre essa questão. Eu venho acompanhando vários táxis aéreos e aquelas consultorias, auditorias que eu estou, e dentro dessa parte de tecnologia, eu tenho um sistema de gestão que estão dentro de alguns táxis aéreos.
os números que eu observo e vendo o mercado de inovação dentro do transporte aéreo, observando principalmente iniciativas como a FlyAdam, iniciativas como a Flapper, é que elas conseguiram enxergar que os táxis aéreos têm um preço errado. A precificação de um táxi aéreo é de um nível ainda da idade das pedras, de quando se negociava uma carne ou algo assim na época, porque a grande maioria dos empresários hoje, quando conversamos, ainda utilizam ali a regra dos 30%. Você sempre levanta os custos para o voo, cobra mais 30% e está ali o seu preço para cobrar para o seu passageiro final. Mas não, as empresas como a Flapper, hoje, ela é uma empresa que ela estuda os dados que ela obtém para chegar numa relação de preço e demanda ideal para oferecer para o mercado, tanto que a Flapper conseguiu pegar todo esse mercado, FlyAdam viu essa oportunidade, entrou dentro dessa oportunidade, e as empresas de táxi aéreo, elas continuam não enxugando custos e não tendo uma boa otimização operacional. O Brasil, hoje, que ainda é um país muito sindicalista e que ainda tende a centralizar posições de poderes, por exemplo, para os táxis aéreos, na minha visão, falta um centro operacional desses táxis aéreos, no qual ali eu vou fazer um aproveitamento melhor da frota de todos os táxis aéreos. Aí, se você fala isso para o empresário, para o dono, ele fala assim, como assim o táxi aéreo vai sair do meu poder? A minha operação vai sair da minha mão? Não, dono da empresa aérea. O senhor tem que estar preocupado em desenvolver a empresa. Tem que estar preocupado em desenvolver o lado humano da sua empresa, porque o operacional é fácil. Tem gente capacitada que consegue fazer isso. Lá de São Paulo, o seu táxi aéreo está em Marabá. E essa economia de gente técnica, que não tem gente técnica especializada em Marabá para o transporte aéreo, já que eles estão concentrados em São Paulo, eixo sudeste, poderiam fazer isso à distância utilizando a DS Bravo. Mas você tem um custo elevado da DS Bravo hoje no Brasil, que é em casa de $5.000. Tem então um custo de instalação que chega a R$35.000, um custo de instalação da DS Bravo, mas que impede de se ter um centro de controle operacional para todos esses táxis aéreos para melhorar a questão do preço, diminuir custo e o empresário poder fazer o que realmente importa, que é vender e cuidar das pessoas que trabalham nas suas empresas. Em relação ao imposto e todo esse ato, se temos essa parte hoje no qual renegar imposto parece impossível para o governo federal e para os governos estaduais que estão todos quebrados. Provavelmente, com o trabalho que a gente está fazendo e com a busca de se deixar com que o ato COPED se mantenha em vigor para um benefício para os usuários, mas já que nós temos muitos usuários que utilizam um volume de dinheiro nem tão grande, tirando a parte de combustível, é claro que a parte de combustível é um outlier à parte desse, se tende a buscar também incentivos, por exemplo, para os aeromédicos, que nessa época de Covid é essencial o transporte do aeromédico, e que estamos vendo tão importante é a participação deles no combate contra esse vírus. Então, incentivos, talvez, para aeromédicos, a busca de incentivos para setores mais específicos que auxiliam, talvez seria um ato melhor de buscarmos esses incentivos e novas isenções fiscais para essas empresas. Bom, acho que é isso, essa é a parte da minha opinião. Não, perfeito. O que a gente vê é que a questão do aumento no custo, né, na aviação não é uma questão que vai afetar somente essa ou aquela pessoa, né? Vai afetar todos nós que utilizamos os transportes, né? Seja trabalho, seja durante as férias, vai afetar aquela pessoa que vai fechar um negócio, né? E precisa ter esse deslocamento rápido. Vai afetar a questão do transporte aeromédico de pessoas, né? Transporte médico, né? As UTIs aéreas. Então, assim, indiretamente acaba afetando muita gente, né? Porque hoje a gente bem sabe que o
a gente tem locais muito ermos, muito distantes, com estradas muito ruins, e que se faz necessário a ida rápida até as cidades, às vezes para desenvolver o negócio, para desenvolver aquela região, né? E a gente precisa encurtar essas distâncias. Como é que a gente encurta essa distância? Com aviação, né? Você vai rápido, você volta rápido, você resolve, né? E envolve muitas decisões, envolvendo muito dinheiro e envolvendo, muitas vezes, progresso para determinadas regiões, né? Então, assim, e sem contar que o alto custo, né, na manutenção das aeronaves, que, né, será diretamente está diretamente relacionado com o aumento do imposto, né, tem uma ligação direta com o aumento de acidentes, né, acidentes aeronáuticos. Então, assim, porque você acaba tendo que privar um pouco, né, empresas, pessoas que acabam privando um pouco da manutenção em face do seu alto custo, acabam se utilizando de meios que não são, né, legais. Então, minha consideração é que acaba tendo um desvio de finalidade ali, acaba afetando todo mundo, né? A gente sabe que o acidente aeronáutico não é uma questão simples, né? Mas vamos passar para o próximo tema. Tem mais alguma consideração? Reinaldo, queria fazer um fechamento, falar alguma coisa? Dr. Jorge, Dr. Missal. Bom, pessoal, como se diz, né? Passamos então só a palavra para as despedidas, né? Se o Dr. Missal quiser fazer mais alguma colocação, ou Delfiaco, mas eu acho que o tema está exaurido, tá? Realmente, se você for começar a pegar essas minúcias aí, do que pega, né? Aquilo que o Dr. Missal falou, né? E aí diria de novo, né? Se começarmos a entrar nas entranhas, eu acho que todo mundo aqui sairia, né? Que nem o Tiradentes, né? Louco aí para enforcar alguém. Tanto que a coisa realmente aqui no Brasil é aquilo, né? Você tem que ser profissional e você tem que ter parece aquela coisa bem assim da era soviética. Você chega em São Petersburgo, até hoje, se você chegar em São Petersburgo hoje e você for entrar num teatro, o que acontece, né? Primeiro, para os estrangeiros é 150 rublos, que deve ser $3. Os estrangeiros são 60 rublos, 600 rublos. Tudo bem. Só que você chega no teatro, você dá o dinheiro para o caixa, aí o caixa pega o dinheiro e entrega para outra pessoa, aí outra pessoa pega o dinheiro e entrega para outra pessoa, que outra pessoa vai entregar para dar o troco, aí a outra pessoa devolve o troco, e é outra pessoa que vai te dar o troco no final, para outra pessoa te dar o bilhete. E quando você chega... Não, isso não é brincadeira, tá? Eu sei que eu estive lá e a coisa está assim, desse jeito. Aí você pega esse bilhete, que você depois passa na mão de 4 ou 5 pessoas, esse bilhete, você entrega no guichê para entrar. Você entrega para a pessoa, que entrega para outra pessoa, que outra pessoa rasga o bilhete, que outra pessoa entrega para outra pessoa para jogar no buzão, para jogar na caixa, outra pessoa te devolver o bilhete. Quero dizer, isso não é brincadeira. São 10 pessoas envolvidas para você chegar e comprar um bilhete. Eu quero dizer, isso reflete a burocracia que se vive naquele país até hoje, né? Que é um resquício do que eles passaram ao longo de décadas, quase um século. E eu sinto que a nossa questão tributária é muito isso. Ou seja, é caro, é ineficiente, cada vez mais caro, e tipo assim, então aquela coisa, né? De repente você precisa emitir uma nota fiscal, até essa nota fiscal, ainda que ela seja virtual, para ela chegar na sua mão, passou na mão de umas 15 pessoas, ou mais, ou 20, ainda que você não tenha visto, tá? É como aquela coisa, você vai certificar uma aeronave hoje, coisa que a ANAC fez o compromisso, e eu reitero aqui que o governo federal está cobrando esse compromisso, tirar a burocracia. De repente tem a ANAC, eu já conversava há alguns anos, eles não sabem se eles tinham muitos ou tinham poucos funcionários, porque eles estavam tentando entender a melhor forma de funcionar. Então, como um amigo nosso, né, falou agora, aqui no chat, falou, olha, professor, que eu entendo é o seguinte, quer dizer, então, que o cara que me multou, ele vai dizer uma coisa, a coisa que ele vai dizer vai ter que dar para o diretor julgar lá na frente, então o diretor vai ter que julgar conforme o humor do cara que estava na ponta, como é que isso vai ficar? Então, pessoal, acho que nós estamos no momento de discutir isso, e não apenas de discutir, mas de tratar. Então, o que nós estamos propondo aqui, o trabalho de associações, o trabalho da própria OAB, de nós tentarmos civilizar toda essa situação que nós passamos, e principalmente no aspecto tributário,
porque, como eu já falei com o Dr. Missal, e vou repetir 1000 vezes, tá? É mais caro hoje, você paga mais impostos tendo empresa de ônibus do que uma empresa aérea. Aliás, você paga mais impostos tendo empresa aérea do que empresa de ônibus, pessoal. E olha que nós dizemos assim, por isso que a aviação é uma atividade de risco, não por conta de acidentes, mas risco financeiro que envolve, tá? Então, turma, temos muita coisa para fazer, temos muita coisa ainda, né? Eu acho que o governo federal deu um input importante para nós buscarmos essa nova realidade, tá? E alguma consideração, doutor Missal, doutor Fiaco? Só dizer que... Desculpa, pode falar, Doutor Missal, por favor. Então, uma coisa que, como você estava falando dessa parte da burocracia, né? O que virou, na verdade, o ICMS hoje, né? Uma verdadeira colcha de retalhos. Parece até que, de propósito, se faz isso para que haja burocracia, para que haja dificuldade, para que haja mais gente trabalhando, né? Essa é uma sensação que fica realmente, né? Você teve essa sensação lá na Rússia hoje, né? E a gente, o cidadão, quando ele vai a uma repartição, ele fica com essa sensação, o cidadão, principalmente o cidadão estrangeiro, quando vem ao Brasil. Tá? Eu espero que essa coxa e como é que fala? Esse manicômio tributário, né? Realmente a gente vai caber ao cidadão e às instituições, né? Como a OAB, a gente realmente embater isso para que isso seja diminuído. Eu acho que essa é a finalidade nossa, tá? E então, de parabéns aí, Dr. Jorge, aí, pela iniciativa. Agradeço a todos pela atenção e um forte abraço. Muito obrigado. Um abraço, senhor Fiaco. Obrigado, doutor Missal. Desde 2004, nós tínhamos um programa voltado para a aviação civil por parte do governo federal. O Voo Simples é uma iniciativa importante e espero que os estados observem essa iniciativa e voltem a pensar em fazer seus planos aeroviários, né? O estado de Goiás não tem um plano aeroviário desde 1998, sem ter uma política forte para o desenvolvimento da aviação regional no seu estado. E até mesmo estados como de São Paulo, que o último plano aeroviário foi de 2007. Né? Então, todos os estados devem observar, a aviação regional é importante, que traz benefícios. A gente né, o transporte aéreo é uma ponte e só se tem uma economia quando se tem uma ponte que liga dois lugares. Para que se faça essa economia transcrever e crescer e ficar mais forte. Então, o uso da aviação é importante e espero que os estados observem essa iniciativa do governo federal e repitam e repliquem essa política em seus estados. Ok, senhores, reitero aqui, obrigado, Bruno, pela participação, doutora Meire Lene, que está conosco aqui acompanhando, tá? A doutora Milce, a Paula, né, da ESA, que está dando todo o suporte para nós aqui também, a Daniele, tá? Reitero também a Lorena, a secretária das comissões. E, então, senhores, vamos voltar daqui a pouco, às 15h30 em ponto. Nós vamos, então, partir para o nosso coffee break virtual, tá? Mas importante, né, afinal de contas, para lembrar, quando nós tínhamos todos aqueles nossos 100 amigos, né, mais de uma centena de amigos, para conversar, trocar ideia, né? Então, vamos dar esse tempinho aí para todo mundo tomar o café, para que as pessoas possam tomar uma água. E 15h30 é um assunto muito especial. Terceirização de mão de obra de pilotos. Teremos o comandante Ondino, que se prontificou a participar, tá? Também teremos o comandante Raul Marinho, onde então nós vamos ter esse debate aí, porque eu sinto que ventos de mudanças podem estar vindo ou talvez precisarão acontecer, tá? Então, Paula, desejo um forte abraço a todos. Então, às 15h30 nós retornaremos, ok? Obrigado, até breve. Obrigado.